Galera, a última coisa que eu queria estar fazendo agora era gravar esse vídeo, porque infelizmente a gente é obrigado a falar de assuntos aqui que fogem do nosso controle, que fogem do nosso desejo, e a gente observa assim cada absurdo no futebol. Acho que nem a gente pode só deixar isso preso no futebol, né? Mas é uma questão humana, uma questão social que precisa ser estudada, que precisa ser modificada, mas não pode ficar da maneira que está, né? Fortaleza ontem foi alvo de um atentado, cara. Foi alvo de uma tentativa de homicídio que aconteceu com a delegação do Fortaleza, enquanto os jogadores saíam, jogadores, comissão e diretoria saíam da Arena de Pernambuco e estavam indo em direção ao hotel. Houve uma emboscada, muitos jogadores saíram feridos, alguns hospitalizados. Essa madrugada foi muito intensa para a galera que vive o Fortaleza. E aqui no GT a gente está fazendo esse vídeo agora que acalma amanhã, estava todo mundo atribulado com questão de trabalho, mas a gente conseguiu agora dar uma pausinha, falar um pouquinho sobre isso. E é claro, atualizar vocês de tudo que está acontecendo. E também para quem não está entendendo nada, porque tem muito torcedor ainda que está confuso tentando descobrir o que de fato aconteceu. E a gente vai fazer aqui uma linha do tempo, a gente vai colocar aqui informações a respeito de jogadores, de condição de saúde, dos jogadores que chegaram aqui, como foi essa recepção, que é muito importante. Que é muito importante. Afinal, querendo ou não, eu, como torcedor, pelo menos, eu trato dessa forma. Muitos jogadores do Fortaleza a gente acaba se apegando, cara. A gente acaba adquirindo tipo, uma relação quase que de família, porque o Fortaleza tá presente na nossa vida diariamente. O Fortaleza tá constantemente presente com a gente. Então, quando acontece algo que atenta contra a vida de alguém que a gente gosta muito, pô, é doloroso, dói na alma. Então, acho que a gente precisa dar uma passadinha aqui nessas notícias, nessas atualizações e conversar um pouquinho a respeito disso. Eu não vou nem chamar a vinheta, porque sendo muito sincero, eu não tô com clima nem para isso, mas a gente vai começar falando um pouquinho sobre tudo o que aconteceu ontem, tá? Ontem saiu priori, né? Acho que antes de tudo, algumas notícias ali em grupos de WhatsApp e ali no Twitter, que as notícias correm mais ligeiro, que falava-se que o Fortaleza tinha sofrido uma emboscada, o ônibus do Fortaleza, e que comentava-se que eram torcedores de uma torcida organizada do esporte que teriam atirado pedras no ônibus, quebrado vidros e atirado bombas em seguida dentro do ônibus do Fortaleza. E a gente tem até informações atualizadas de agora de que por pouco, por pouco não houve óbito dentro daquele ônibus. Por pouco não teve morte dentro daquele ônibus. Então é muito preocupante, assim, antes de tudo, o que aconteceu. Eu trouxe aqui algumas informações de alguns jornalistas, tanto do André Almeida, a gente também tem aqui do Mário Kempis, a gente também tem aqui da turma do Nordeste 45, para poder anexar e a gente fazer uma linha do tempo e entender tudo o que está acontecendo, tá? Eu vou começar aqui com o Twitter do André Almeida, porque eu acho que ele foi muito competente na cobertura e a gente tem uma linha do tempo até bem elucidativa aqui através do Twitter dele, né? Ontem, por volta da 1h02 da manhã, foi o horário da publicação desse tweet, em grupos de WhatsApp, já quando era ali quase 1 da manhã, uns 5 para 1 da manhã, por aí, a gente já começou a ver os primeiros relatos, e aí o André compartilhou com a gente que o ônibus do Fortaleza tinha sido atacado em Recife, pedras e bombas arremessadas dentro da delegação e jogadores sendo atingidos. Aqui ele citou que alguns atletas foram encaminhados para o hospital, mas não foram só esses, né? Inclusive, a gente tem aqui imagens do ônibus que foi atacado. O ônibus ficou bem depredado. A gente tinha vidro espalhado no chão, a gente tinha muito sangue espalhado no local. E realmente, assim, uma cena de guerra. Aqui ele também trouxe um vídeo, né, que foi também divulgado pelo Fortaleza, da situação de como ficou o ônibus, né? E a gente está vendo aqui tudo quebrado, vidros estraçalhados, um cenário assim, de guerra, né? E até vou tirar aqui um pouquinho, porque o YouTube, infelizmente, censura isso, né? E a gente não pode mostrar assim, cenas muito fortes que acabam sendo consideradas de ampla violência e evita o alcance do vídeo. Mas a gente vai fazer aqui um trabalho para mostrar direitinho o que está acontecendo, né? Vocês estão vendo aí que realmente, de fato, um cenário de muita desgraça, cara. É um sentimento muito ruim ver isso, né? E a gente tá vendo também autoridades ele tirando fotos, vídeos estraçalhados.
Olha isso aqui, cara, olha isso aqui. Olha o banco como é que ficou, cara. Estilhaço pra todo lado. Muito sangue também a gente vê no local, né. Então, assim, é uma tristeza muito grande ver a situação que ficou. E a gente também tem aqui mais, informações ainda de ontem, né. Ontem o André ele noticiava que Tite, Brits e Pikachu estariam machucados. O Pikachu teve o pé estava sangrando, mas não precisou ir para o hospital por conta disso. A gente vai passando aqui algumas informações, e aí chega no momento em que eu queria mostrar para vocês, que foi a nota que Fortaleza divulgou ontem à noite sobre o acontecido, né. Fortaleza falava o seguinte, que, o ônibus da delegação, que tinha atletas, a comissão técnica, staff, diretoria, foi atacada por bombas e pedras, e aí o Fortaleza explicou o que aconteceu com cada um dos atletas que estiveram mais expostos a isso, né. Que o goleiro João Ricardo foi ferido com um corte no supercílio, o lateral esquerdo Gonzalo Escobar sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e outro corte no supercílio. Inclusive o João Ricardo levou 6 pontos na cabeça e o Gonzalo Escobar 13 pontos espalhados pelo corpo. O lateral direito Dudu, ele teve muitas lesões no braço, inclusive tem um vídeo que a gente vai mostrar daqui a pouquinho dele chegando no aeroporto. E é muito triste, cara, muito triste. Ele todo enfaixado, a filha dele preocupada com ele. A filha dele é uma criança, cara. A filha dele é uma criança preocupada com o pai. Isso é um absurdo tão grande que até a gente tá se adiantando aqui na revolta, mas é inconcebível, cara. O zagueiro Tite Brits também se machucaram, o volante Lucas Sacha também. Todos esses foram feridos com estilhaços e tiveram que conter os seus sangramentos. No caso do Escobar e do João Ricardo, eles passaram por esses procedimentos de receber pontos cirúrgicos, né, suturas e etc. E inclusive o lateral esquerdo teve que fazer tomografia na cabeça, mas ele já está bem, ele já está consciente e os outros atletas vão passar por cuidados médicos em virtude disso. Fortaleza ainda comunicou que ia seguir atualizando e ia prestar assistência a todos os componentes da delegação. Uma coisa a gente tem que comentar também, depois do acontecido, o presidente Yuri Romão, o presidente do esporte, ele compareceu junto ao presidente Marcelo Paes, foi lá prestar todo o auxílio, por parte mesmo do esporte, teve essa preocupação pelo que aconteceu, a gente tem que também deixar isso bem claro, houve um trabalho de contenção ali, de tentar ajudar, mas é claro que a gente quer também identificar quem fez isso, né? Identificar os criminosos que fizeram isso com os jogadores do Fortaleza. Tanto que ainda ontem, o próprio esporte também ainda ontem não, perdoe, a nota do Sport foi divulgada 1h56 da manhã, né? Foi no início da madrugada de hoje. Publicou aqui uma nota de repúdio também contra o que aconteceu ao Fortaleza Esporte Clube, a situação que envolveu esses atos de violência e também abominou o acontecido. Explicou que o próprio presidente Yuri Romão, o executivo André Figueiredo e o coordenador técnico Ricardo Drubsky e a equipe médica do clube também foram junto com o Fortaleza prestar todo o apoio e suporte. A gente também tem aqui um detalhe que chama a atenção, é que todo esse acontecido do Fortaleza gerou uma repercussão muito grande, tá? Clubes de todo o Brasil né, compartilharam suas preocupações. Né? Então eu fiz uma listinha aqui que já está desatualizada, porque além desses clubes, a gente teve Corinthians, a gente teve Palmeiras, a gente teve São Paulo, vários outros clubes divulgando notas também em apoio ao Fortaleza e preocupação com as condições de segurança. Muitas equipes da primeira divisão participando desse movimento. A gente também teve rivais regionais fazendo a mesma coisa. Então, acho que é importante a gente também destacar a preocupação dessas outras equipes com o estado do Fortaleza, né? Tem até algumas imagens de jogadores que chegaram agora na volta no aeroporto. Eu vou colocar aqui para vocês acompanharem também, que mostram um pouco do cenário de guerra que a gente encontrou, né? Aqui a gente tem o Escobar muito machucado, e teve que levar 13 pontos. Imagina também como é que tá o estado psicológico do jogador. A gente também tem aqui imagens do Dudu, todo enfaixado, um braço todo enfaixado, o outro enfaixado até ali o cotovelo. E fora as imagens de sangramento na cabeça que assustaram muito a galera que estava acompanhando ontem. A gente também tem aqui o João Ricardo com a cabeça enfaixada, e bem um olhar de preocupação em relação a tudo que está acontecendo.
E no final a gente teve aqui uma coletiva do presidente Marcelo Paes e alguns jogadores também se pronunciaram. Além do Marcelo Paes, a gente teve o Marinho se pronunciando, refletindo também sua preocupação em relação ao que vem acontecendo. É importante a gente ressaltar que esses jogadores do Fortaleza, em entrevista, compartilharam que não tem interesse, tá? Os jogadores do Fortaleza não querem jogar. Eles, inclusive, tem até uma fala do presidente Marcelo Paes, um corte do jogada, que eu vou compartilhar aqui com vocês, só para a gente poder escutar a fala do presidente, que é muito importante. Foi aqui um tweet do Marcelo Bloch. Eu vou colocar aqui para a gente poder escutar com áudio e entender direitinho. Bem, primeiro eu acho importante falar que o João Ricardo está com 6 pontos na cabeça. O Escobar está com 13 pontos, né? Alguns aqui no supercílio, alguns aqui na boca. Está com trauma crânioencefálico, o Escobar teve. O Tite está com um pedaço de vidro na panturrilha que não conseguiu ser tirado. O Dudu está com estilhaço ainda no corpo. Então o Fortaleza não tem condição de jogar. Eu acho que o Fortaleza só deveria voltar a jogar, quando esses atletas estiverem curados. É injusto o que aconteceu. Como é que eu vou botar o time em campo com vários atletas numa situação como essa? E acho que também só deveria voltar a jogar quando punirem os bandidos que fizeram isso. Tem que ter uma reação de verdade. Não pode ser só nota de repúdio, lamento, poxa, mais uma vez. Não, gente, para. Vai esperar morrer alguém. Não morreu por Deus. Tinha uma bomba caseira. Aí alguém diz assim: ah, rapaz, foi uma bomba, né? Antes era só uma pedra. Só uma pedra. O problema é quando a gente começa a aceitar a pedra. Muito preocupante, né? Muito preocupante. E fica essa situação completamente absurda, né? Absurda. E a gente fica nessa expectativa. O time do Fortaleza já desembarcou, já tá idos. A gente espera que quem fez esse crime, essa tentativa de homicídio, a gente viu vários jogadores sofrendo com muitas lesões, possam pagar. Possam pagar. E aqueles também que negligenciam, tá? Aqueles que negligenciam, que são permissivos com esses atos, com esses grupos, possam também tomar uma atitude. Tomar uma atitude, serem responsabilizados, porque a gente sabe quem tem as mãos sujas em relação a isso. Então, galera, basicamente é só um grande resumo do que aconteceu. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito extenso. Eu não queria que ficasse com mais de 10 minutos, mas foi inevitável. São muitas informações em relação a isso, até para acalmar a turma que está acompanhando. Então a gente vai ficar alerta. E mais tarde, na live do GT, a gente traz mais informações acerca disso, beleza? Então se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. Mais tarde estamos de volta e conto com a presença de vocês para a gente debater muito, não só sobre isso, até porque teve jogo ontem, né? A gente não pode esquecer disso. Mas é isso aí. Valeu, turma. Até mais.